Aqui no estúdio com a gente está o Robson Moreira, ele é o secretário de obras do nosso município, vem falar da abertura de crédito para obras na área de saúde e de educação, que certamente interessarão aí essas obras. Há muita gente que nos acompanha nesse instante, né? Bom dia, amigo, tudo bem? Bom dia, Dercy. Bom dia, Tadeu. Bom dia, amigo. Bom dia a todos que nos ouvem. Robson, começando a entrevista, ontem foram aprovados 5 projetos em regime de urgência na Câmara, todos eles relacionados a verbas, né, que virão do governo federal, como o presidente da Câmara explicou, e com uma destinação específica, né, que abrange escola, creche, chamávamos de posto de saúde, hoje acho que é unidade básica, né? Exato. E a questão da Avenida Marquesan. Gostaria que você detalhasse essas obras, se já existe um pré-projeto, se isso já estava sendo aguardado. Exatamente. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder falar com a população de Matão sobre esses assuntos tão importantes, né, que a administração municipal vem fazendo. Realmente são projetos que vêm sendo pleiteados pelo prefeito Cido Ferrari há um certo tempo, junto ao governo federal. E conforme as coisas vão caminhando, as solicitações vão sendo atendidas, nós precisamos fazer esse tipo de projeto para suplementar o orçamento municipal, né? Então, realmente, nós temos obras no eixo da educação, da saúde e também da infraestrutura urbana. E para isso foi feito esses projetos, né, e votados ontem. Então, assim, é muito importante que a população saiba que esses recursos vêm do governo federal, são conveniados junto ao governo federal, e por isso que a prefeitura não contava com esse dinheiro, ela precisa fazer esse projeto agora para colocar esse dinheiro que vem do governo federal no orçamento municipal. Então, nós estamos falando de uma escola de tempo integral no Cidade Jardim. Estamos falando também de uma creche, né, para 376 crianças no portal Terra da Saudade. Grande, hein? Grande. Estamos falando também da questão da UBS do Quarto Centenário, que hoje ela é um pouquinho mais para baixo ali, perto daquela pracinha de Santa Cruz. Nós vamos fazer uma nova ao lado do SAMU, no Recanto dos Pinheiros, e adequar para melhor atender a população, né? Além da duplicação da João Marquesan, que nós estamos falando de 1.300 metros de duplicação, aqui do final da empresa Marquesan até no entroncamento com a Ludwig-Ex. Por conta dessa extensão é que foram feitos em 2 trechos, em duas partes, foram separadas? Exatamente, nós estamos fazendo ali trecho A e trecho B, né? Exato. Então, para facilitar todo o trabalho de engenharia e também de análise da Caixa, né? Porque essas obras os projetos, na verdade, são aprovados, avaliados pela Caixa Econômica Federal, que faz a gestão do contrato, foi dividido esse trabalho. São obras grandes. São obras grandes. Caras, e que, obviamente, vai demandar algum tempo para que se torne realidade, mas tem alguma possibilidade de começar esse ano ainda, por exemplo? Sim, sim. O nosso cronograma é o seguinte: nesse momento, os projetos das UBS, da creche e da escola estão em aprovação pela Caixa. Então, os projetos são compatibilizados, vêm do governo federal num molde, né? A prefeitura faz a adaptação dentro do terreno e manda para a Caixa para fazer essa avaliação para ver se está tudo ok. Faz avaliação de projeto, de planilha, né? Verifica se todos os custos estão dentro do esperado e aí sim libera para licitação. As obras da educação, a gente tem uma previsão que em outubro a gente consiga iniciar elas, né? Faça as licitações, diante do melhor preço a gente começa em outubro. Já o BS do Quarto Centenário, a previsão é que em maio ela já comece. Né? Já no mês que vem, já então? Já no mês que vem. Então, assim, a gente está no trabalho de licitação em abril, ainda licita em abril, para em maio a gente começar. Então, todas elas são obras com cronograma de 12 meses, né? 12 meses de execução a partir do início da ordem de serviço. E me diga, vocês tinham feito essas escolhas previamente? Está precisando de uma escola em tal lugar, está precisando de uma UBS ali no Quarto Centenário, está precisando da creche no portal. Isso estava pré-determinado. Exato. Todo o planejamento, né, já ocorreu ano passado. E quando você vai buscar verba, você já busca dentro do que você precisa, né? Para não criar os elefantes brancos. Isso é importante, né? Senão você começa a brincar Aquilo que com você dinheiro. fala sempre, né? Não é verdade? Senão você cria elefante branco pela cidade, né? Eu sei que eu já falei isso, mas só para exemplificar, às vezes, ainda que com boa vontade, alguém indica lá em Brasília ou São Paulo, por conta própria, algum deputado, tudo mais, no que não há mal nenhum, tudo bem, ele teve boa vontade. Ele indica uma coisa que o município não precisa. Exatamente. Aqui, Matão já recebeu nos últimos tempos 2 ônibus escolares e o município, o transporte escolar é feito por uma empresa contratada pelo município. Todo mundo sabe que às vezes não precisa de ônibus escolar aqui, mas ninguém perguntou. Embora, repito, a boa vontade de quem se dedicou a isso, não está desmerecendo, mas coisas assim que acabam, na verdade, e o dinheiro é público, né?
É uma questão de prioridade, né? Sim. Exatamente. A educação e a saúde, ela sempre evolui, né? Então, conforme a cidade vai crescendo, a demanda vai aumentando, você tem também que ir ampliando os serviços públicos, né? E a questão da obra, principalmente no portal Terra da Saudade, se trata de um local em plena expansão, né? Nós estamos com vários projetos habitacionais acontecendo naquele local, então a demanda, a densidade demográfica vai aumentar bastante naquele local. Então, ter uma creche para proporcionar tranquilidade para as mães poderem trabalhar, poderem tocar sua vida é muito importante. É aquilo que você falava, né? A cidade vai crescendo, os loteamentos vão acontecendo e a prefeitura vai ter que dotando de infraestrutura, Ela tem que de entrar com a creche, parte dela de na posto de história. saúde, de escola. Exato. Não para nunca, como você disse. A educação e saúde ela é dinâmica, né? E assim, você tem que chegar até os locais, né? Os bairros vão aumentando, você vai colocando os bairros um pouco mais longe do centro da cidade. E aumenta numa rapidez impressionante. Eu não sei se com vocês acontece o mesmo. Você às vezes mora de um lado da cidade e tende sempre a conhecer muito bem aquela parte. E raras vezes vai para um outro lado oposto daquele que você mora. Acontece às vezes, acho que com todo mundo, né? Por um tempo, pelo menos. Eu ontem fui por um lado aqui que não é o lado que eu resido, fui fazer a caminhada e olhei de longe e falei, meu Deus do céu, quanta casa nova, quantos bairros novos, quanto... É muito rápido isso tudo, né? Muito rápido, muito rápido. E aí nós estamos falando assim, na educação, nós estamos falando de 14 milhões de investimentos, né, nessas duas unidades escolares. Na saúde, mais 3 milhões. Para a infraestrutura urbana, que é esse prolongamento que nós vamos fazer aqui da João Marquesan, nós estamos falando de 19 milhões de obras, né? Então são 14 milhões do governo federal e mais 5 milhões de contrapartida do município. O cronograma já disse quando é que vai terminar essa obra? São da João Marquesan, a gente precisa de mais um tempo para estimular isso, né? Para estipular e deixar tudo certinho, cravado, o tempo de execução, né? Porque essa é uma obra muito esperada, hein? Exato. Não é, Tadeu? Eu acho que entre as obras que o Cido já chegou a anunciar, mas que demandaria tempo, por razões burocráticas e tudo, essa é uma que de vez em quando o pessoal cobra aqui da gente. Escuta, vocês não vão perguntar quando é que vai ficar pronta a ligação aqui da Baldan lá com Santa Rosa e tal? Ela é muito importante. A mobilidade urbana ela precisa ser vista sempre, né? Então esse caso vai ajudar muito as pessoas que vêm agora desse novo nicho, né? Que é ali a região do Laranjeiras. Então que cresceu demais. Todo esse pessoal que vem de lá para as indústrias aqui do centro da cidade precisam se deslocar com melhor qualidade, mais agilidade e segurança, né? Principalmente. Fora a questão da segurança, né? O trecho ali deve eliminar aquela curvinha onde cansamos de noticiar acidentes e tal. Sim, né? sim. Ela vai fazer ali sim ela vai se não me engano, ter um trecho. Uma pista dupla ali. Vai ser dupla a partir daqui do final da João Marquesan até encaixar. Ela vai se encaixar na Ludwig. Ela vai completar uma parte do anel viário que o Matão tem, né? Então esse quadrilátero que a gente tem aqui de avenidas, uma das partes que falta é essa duplicação aqui da João Marquesan e o prefeito Cido vai conseguir fazer isso em breve. Muito bom, alguma coisa que acrescentar nessa situação, porque tem uma chuva de perguntas aqui para... Não, vamos lá, vamos ouvir o pessoal. Para você. Primeiro, te agradecer, porque não fazia parte, mas o ouvinte está participando, a obrigação nossa é levar até o seu conhecimento. Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Nós tínhamos uma situação que foi levantada agora há pouco por um ouvinte, que diz o seguinte: a prefeitura deu 120 dias para a Astrosuco resolver o problema, que é aquele da calçada, do alambrado que está caindo, e só dá 45 para a população fazer calçada em terrenos que ainda não têm a construção. E a prefeitura vai fazer o mesmo nos terrenos dela? Aqui no Parque dos IPs ainda não fizeram nada. O que você pode falar do Parque dos IPs? Quem que é? Tem o nome do ouvinte aí? Só para eu que tratar ele pelo nome. Texto? Não, mas está tranquilo. Bom, então ao ouvinte, né? Esse trabalho que nós estamos fazendo de notificação, né, de terrenos sem o passeio público, tem se mostrado muito efetivo, né? A adesão da população é muito grande. Pelos nossos estudos, a gente está falando de mais de 70% das pessoas que foram notificadas fizeram as suas calçadas na primeira notificação. Existe um regramento para isso, né? Então a gente está fazendo todo um trabalho de escalonamento. Nós não estamos notificando os bairros recém-formados. Nós entendemos que as pessoas precisam se organizar, precisam organizar, pensar no que vai fazer no terreno. Então a gente está pegando os terrenos, os loteamentos mais antigos, com mais de 10 anos aí de implantação, né? Que aí já deu tempo da pessoa entender se ela vai construir, o que ela vai fazer, né? Então, assim, a primeira questão, realmente, a prefeitura dá 45 dias. Porém, existe a possibilidade de prorrogação. Então, ela pode ir até a prefeitura, solicitar a prorrogação
a princípio por prazos por mais 45 dias, ou até se ela tiver uma justificativa plausível, a gente dá o tempo que ela precisar, desde que ela justifique. Então a Citrosuco fez isso, a Citrosuco pediu, a gente notificou, ela pediu mais tempo para encaixar dentro do cronograma. Poderiam ter esse mesmo benefício? Todas têm. Já é estipulado pela lei que elas podem ter esse benefício. Talvez haja um desconhecimento na solicitação do aumento do prazo, da ampliação do prazo, né? Está escrito na notificação, Tá que escrito. você pode solicitar. E o IPES é um caso típico de como, quando você cria um bairro, tem que criar áreas públicas de lazer e tudo mais, e essas áreas sobrarão para o município manter. Ali no IPES tem essa área. Tem essa área. E eu vi o material de vocês da prefeitura levar até material de construção para fazer o calçamento ali, mas está parado. Tem nós temos sinais muitos, de né? material ali, mas não foi feito o serviço. A prefeitura ela vai caminhando, né? Então, assim, conforme o efetivo, né? Conforme a nossa demanda, a gente vai caminhando nas áreas públicas, sim. A ideia é fazer em todas possíveis, né? Com destinação correta. Porque é assim a vida, né? Quando você aponta o dedo para alguém, mais 3 dedos se voltam para você, aqui, ó. Sim. Né? Eu aponto o dedo para alguém, mais 3 se voltam para mim. E a vida é assim mesmo. Imediatamente você cobra uma coisa, a pessoa tem como resposta, e você? Mas não podemos negar a efetividade e a necessidade da construção e como tem ajudado. Né? Nós estamos, as fiscais que estiveram no IP recentemente para verificar, né, a execução dessas notificações foram extremamente bem recebidas pela população. Muitas pessoas com carrinho de bebê andando pelas calçadas já executadas, Bacana. As pessoas caminhando, né? A calçada faz muita falta. Então, assim, a gente percebe que entre as críticas, né, e a gente entende também essas críticas, a gente recebe aí com muita tranquilidade, tem muita gente gostando e nos parabenizando pela ação. Aqui tem o Rogério, pergunta o seguinte: não existe um contrassenso da prefeitura notificando os donos de terrenos para fazerem as calçadas, enquanto a prefeitura, por exemplo, na Avenida Araraquara, / Bibi Gabriel, entre o Spotburg e a Fatec, não faz? É o que a gente estava conversando. Mas né? aqui tem um problema, deixa eu até entrar nessa seara aqui, porque é meu território ali. Ali é meu território. Exatamente nesse local havia uma pista de bicicross, alguma coisa nesse sentido. Foi Teve mesmo. inauguração, teve placa. Mesmo. Isso foi abandonado por completo. Tinha até uma pontezinha lá que fazia tal. E aí o mato tomou conta mesmo. Ali cabe a vocês fazerem a calçada ali? Sim, cabe ao nosso departamento de infraestrutura fazer. Ali agora se tornou aquela questão da represa de contenção, né? Sim, então, que assim, é um pouco mais abaixo. Não é interessante você ter uma pista num local que, dependendo da chuva, vai receber um volume grande de água, né? Então ali ela se tornou uma área da represa de contenção. Então, sim, a prefeitura tem inúmeros locais, né? A prefeitura tem muitas áreas institucionais, cada loteamento que é instituído na cidade tem que deixar 5% de área para a prefeitura, então acaba que você tem uma gama muito grande de terrenos no município. O planejamento é que a gente atenda todos eles, com certeza. Não só as áreas institucionais, também as áreas que precisam de calçada e que estão ao longo da via pública. Mas nada muda a obrigação de cada um com o seu terreno. Então, tudo bem, a prefeitura tem sim que fazer a sua parte, mas a obrigação de cada um com o seu terreno ela é válida e é legítima. E aqui tem outra, nós até falamos há pouco. Tem uma área ali próximo à Amarelinha, entre a Carlos Monteiro de Castro e a Sebastião Felipe, paralelo à creche, né? das Acácias. Teoricamente, segundo a ouvinte, ali ia ser uma praça. Procede isso, não procede? Qual é a situação daquela área? É uma área porque pública. A galera já fez uma rua ali que não existe, né? Passa, né? Já está atravessando de uma rua para outra. Ali o nosso departamento de fiscalização já fez a notificação. Tem um pessoal que deixou algum tipo de material ali, já fez a notificação para ser retirado. E está sim no nosso cronograma para executar a calçada ali. Legal. Mas a área... Não, você sabe se era praça? Não era praça? A área é uma área institucional. É institucional. Tá. Assim como a ali de preservação... são divididos... Onde tem as lagoas, aí é preservação também, não é? Ali é uma área... Todas as áreas são públicas, né? Sim. Elas têm todas, no fim, são institucionais. Algumas liberadas para lazer e outras para área de preservação permanente, ou sistema verde. Tem uma pergunta sobre o túnel da Liberdade 2. Certo. Qual que é a pergunta? Você vai sair. No momento não tem nenhum planejamento para seria? continuar. Seria lá do lado do Tenda. Ali do Tenda Supermercados. Na ligação.
com o bairro Alto naquela... No momento a gente não tem planejamento, nós estamos buscando verba para isso. Aquele balão que existe lá não existe só porque ali foi inaugurado um grande supermercado, mas é porque ali é o princípio, inclusive, de toda a rotatória que será necessária quando esta obra vier. Né? Isso, essa obra ela era composta por 2 rotatórias, né? Uma do lado aqui do Rio São Lourenço e outra do lado da Matinha do Bosque. Então eram 2 sistemas de rotatória que culminavam na passagem por baixo da linha férrea. Então já foi feita a parte do Rio São Lourenço, essa rotatória. A hora que o projeto vir encaixa nessa rotatória e será necessária a execução de outra do outro lado da Matinha. A parte de cima que tem lá é a Matinha do Bosque. Bem o campo. No final do campo ali da Matinha, seria o conjunto de rotatórias para fazer a travessia. É um lugar complicado ali, só de asfalto que se fez de obra ali no governo do Schettino. Foi um negócio de louco, né? Ali foi bastante. Foi obra em cima de obra e não resolvia o problema daquele lugar ali, né? Da parte da Matinha ali, daquela avenida, da rua que passa na parte de baixo lá. Bom, mas enfim, é o que temos aí, né? Mas não há nenhuma perspectiva. Eu fico pensando assim, tem coisas que às vezes quando foram concebidas, elas tiveram todo um ânimo e disposição política e tudo mais para isso. E depois tem coisas que troca-se de governo, porque a alternância de poder é natural da coisa, aí um outro entra, aquilo não é uma prioridade para ele, fica aquilo parado. Exemplo tipo foi a UPA aqui em Matão, quer dizer, houve um ânimo inicial, faz o prédio e tal, e de repente... Quando foi visto que uma UPA daquele tamanho não era só o prédio, o mais difícil era a manutenção do serviço funcionando ali, breca tudo. Percebe? Então tem essas coisas de descontinuidade. Será que se demorar muito isso, embora tudo que já foi feito nas imediações para proporcionar a obra da passagem ali, o propósito não se perde no tempo? Porque já faz tempo que foi pensado isso. Faz tempo, né? Uma obra que foi pensada lá em 2014, né? Então, toda obra que ela é começada e não finalizada, como você comentou, ela realmente pode cair no descrédito, né? Mas eu acredito que aquele local é muito importante que tenha essa travessia, para você desafogar o trânsito de outros pontos, né? Então, eu acredito que a administração do governo Cido vai pensar sim, está fazendo planejamentos para analisar e verificar, fazer talvez algumas mudanças de projeto, mas executar alguma coisa nesse sentido para garantir a melhor mobilidade urbana de todos os pontos da cidade. Eu queria voltar um pouco no tempo para lembrar daquela audiência pública em relação a modificações também no trânsito. Certo. Como é que está aquela situação? Bom, que era o sistema binário de implantação, né? Nós tivemos a audiência, convocamos a população, infelizmente não tivemos a participação que gostaríamos, né, como já citamos aqui, e agora em abril ela vai começar a ser executada. Né? Nesse mês agora? Nesse mês. Então, nosso cronograma segue, como nós não tivemos novas sugestões ou sugestões de melhoria ou mudanças, a gente vai implantar conforme nós planejamos. Né? Tá certo. E aqui tem uma última pergunta de um ouvinte sobre o aeródromo. Deixa eu ver aqui. Bom dia. No aeródromo ficou faltando uma parte na rua ali no Trevisan, entre a caixa d'água. Pergunta a Gina. Das calçadas, ela está comentando, né? Ali foi uma situação interessante. Seria um negócio bem extenso. Naquele trecho, nós fizemos praticamente todo o entorno do aeródromo. Todo ele, né? Com calçadas. Calçadas ecológicas, né? Acessíveis, tudo mais. Só que nesse trecho que ela está comentando, a população plantou algumas árvores perto da guia, perto da sarjeta. Tem mesmo. E o que acontece? Ali passa a rede de água também. Então a população acabou plantando a árvore em cima da rede de água. Até frutas, tudo ali. Em cima da rede de água. Cada árvore que a gente puxava, para poder fazer a supressão dentro, né, lógico, de todo o procedimento, a rede de água vinha junto. Então a gente acabou, em vários momentos, prejudicando muito o abastecimento de água ali da população. Então nós optamos por conversar com a Água de Matão, pensar em algum modelo, algum modo de tirar a rede de água dali, ou nós fazermos a mudança do projeto de calçada. E estamos fazendo esse trabalho de revisão desse projeto nosso, né? Como que a gente não prejudica nem a questão do abastecimento de água e nem também a questão da mobilidade. Você vê, as perguntas vão surgindo. E essa aqui é interessante, que eu também conheço a situação. A Mara diz que terreno sem calçada, ali na Sebastião Felipe, era uma área que foi destinada para as entidades. Do lado de lá você tem já a APADA implantada, tem a Devima,
e do lado de cá, na Sebastião Felipe, eu não lembro qual era a entidade que não conseguiu fazer, devolveu para o município. E lá, realmente, até a esquina da creche não tem calçada. Tá, eu vou passar pro pessoal. Não tem A calçada. gente vai, ali. vai dar uma olhadinha. Sebastião Felipe? Sebastião Felipe, a partir do meio do quarteirão até a Você esquina. pode me mandar depois? Claro. Ou mandar para Adalberto, a gente Faz já para Adalberto. dá uma olhadinha, por favor. Sem- Vai ter que sem nenhum constituir problema. uma equipe aí só de calçada. É. Viu? À medida que vocês intensificam a cobrança do benefício Aos nas dedos. propriedades das pessoas, elas aumentam também aqui a participação para dizer. E a prefeitura está fazendo Perfeito. da parte Eu acho que é uma via de mão dupla, tá? Tá correto em falar, Ah, concordo. tá certo. Robson, com a construção de mais uma escola, mais uma creche e um posto de saúde, essa situação estará resolvida em Matão? Não, você disse que principalmente saúde e educação é sempre, né? A população vai aumentando, a gente tem que andar, né? Mas eu acredito que a questão da educação vai estar 100% atendida, Tá. né? Então a gente vai ter toda a parte de vagas em creche atendidas, né? A educação, ela é muito boa em Matão, né? A gente Sem dúvida. tem visto aí o Marcelo Só recebendo ver os prêmios inúmeros que prêmios. Então, assim, o pessoal ali realmente trabalha e pensa o tempo inteiro no melhor para a população. Legal, Perfeito, Alberto. perfeito. Muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Não ficou ninguém sem ser Não. atendido de questões aí Ficou dos ninguém. ouvintes também. Um bom dia a você e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição para atender a população e vocês. Nós Obrigado, conversamos com o Robson Moreira, que é o secretário de Obras do município de Matão.